Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje você vai aprender a fazer tanto a Rainha Má quanto a Bruxa da Branca de Neve. Vamos começar essa aula fazendo a Rainha Má. Todas as informações sobre os moldes vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de começar, já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber sempre que tiver aula nova por aqui. Aqui eu já tenho algumas partes do processo adiantados. Então vamos lá. Aqui eu tenho a coroa da rainha dublada com a cola de silicone para que ela fique mais estruturada, ou seja, mais durinha. Já ensinei como fazer a dublagem lá na aula da Branca de Neve. Aqui eu tenho já recortadinha a parte do pescoço. Aqui a cabeça. Primeiro eu fiz a marcação das sobrancelhas e da boquinha e fiz o bordado com um ponto atrás e linha de pesponto na cor preta. Pode também usar a linha de meada. Depois eu colei tanto a parte da frente quanto a parte de trás, deixando aquele 1 milímetro de sobrinha aqui para fazer a costura. Costurei em toda a volta, ó. Costurei em toda a volta, recheei e fechei. Depois eu fiz aqui a aplicação dos olhinhos e marquei as bochechas com o giz pastel oleoso. Tudo isso eu já ensinei lá na aula da Branca de Neve. Caso você não tenha assistido, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui eu colei o vestido na parte da frente e de trás do corpinho, costurei o corpinho em toda a volta e deixei a abertura aqui, ó, na parte de baixo, porque essa rainha eu vou fazer em formato de dedoche. Aí é só você costurar todo o corpinho, rechear com a fibra e fechar. E aí ela vai ficar assim, ó, toda fofinha. Essa daqui vai ser um dedoche, então eu não costurei a parte de baixo, assim como eu venho fazendo na aula da Branca de Neve e também do Príncipe. Aqui a capa eu costurei um lado e depois eu costurei o outro, do mesmo jeitinho que a gente fez lá na aula do Príncipe, tá? Do mesmo jeitinho. E aqui o bracinho, eu colei ele aqui, ó, na parte interna da manga e deixei aqui, ó, uma sobrinha de mais ou menos 1 milímetro, tanto num braço quanto no outro. Depois você vai unir e você vai costurar aqui o bracinho, rechear e fechar. Depois você vai costurar a manga até aqui, para que ela fique desse jeitinho. Então, o braço vai ficar todo costuradinho e vai ficar essa abertura aqui na parte de baixo. Agora a gente vem para o processo de montagem da peça. Então, aqui, ó, o vestidinho, você vai pegar um pedaço de cordão aí que você tiver, pode ser um barbante, aqui na verdade é um cordãozinho branco, mas pode ser qualquer cordão que você tiver aí, e você vai passar aqui em volta da cintura. Você pode dar aqui um pontinho de cola para segurar. E aqui, ó, na parte da frente, você vai dar um nó. Não precisa ser muito apertado, porque como a criança vai colocar o dedo por dentro do corpinho, ele não pode ficar muito justo aqui no corpo, tá? Verifica se ficou aqui apertado na hora de colocar o dedo. E aqui você vai dar, ó, um nó, e depois você vai dar o segundo nó. E aí, você vai deixar aqui caindo pelo vestido e cortar o excedente, tá? Ele vai ficar assim. Se você quiser, você pode dar aqui um pontinho de cola. Só um pontinho mesmo, para que ele fique assim ajeitadinho para baixo, tá? Aqui nós vamos fazer a montagem do rostinho, colando 2 meia pérolas para fazer o brinco e também colando aqui a coroa. Agora, aqui no corpinho, assim como a gente fez lá no Príncipe, nós vamos encaixar ele aqui, ó, por dentro da capa.
E aí, a gente vai colar, tanto aqui na frente, quanto na parte de trás. Aqui na parte da frente do vestido, aqui na parte da frente da capa, a gente vem colando o detalhe amarelo com vermelho. Agora, é só colar o rostinho e também os bracinhos. E aqui na parte de trás, a gente vem colando aqui essa parte branca, ó. E assim, você tem a rainha má prontinha como dedoche. Então, aqui a parte de baixo, a criança introduz o dedo. E assim, ela tem o dedoche para contar a história. Aqui está ela em formato recheado para guirlandas, móveis, chaveiros, entre outras peças. E aqui, ó, a diferença. Aqui a diferença entre as rainhas que eu já fiz. Então, essa daqui eu fiz ela em 2017 e essa daqui agora em 2025. Aqui dá pra perceber que eu fiz, ela ficou mais expressiva, né? Essa daqui eu fiz as expressões com caneta, né? Com a caneta permanente, que é essa caneta aqui, ó. Que ela tem a pontinha fininha. E essa de 2025 eu fiz bordada com ponto atrás. Então, eu achei que ela ficou mais expressiva, as bochechas também ficaram mais marcadas. Aqui a coroa deu bastante diferença ter feito ela dublada, porque ela ficou mais durinha do que essa aqui. Então, ela não ficou amassando. Essa daqui eu fiz todo o corte a laser, essa daqui eu fiz o corte na tesoura. E eu usei bem menos enchimento nessa daqui também, né? Então, parece que o molde do rostinho é diferente, mas é o mesmo, tá? É o mesmo molde de corpo, tudo. Só que esse daqui, ó, ele tá com pouquíssimo enchimento, ó. Quando a gente aperta, dá pra perceber que esse tem bem menos do que esse aqui, ó. Esse aqui, ela tá mais firme, então ela ficou mais recheada. Então, o feltro, né, ficou mais preenchido do que essa. Agora, coloca aqui pra mim nos comentários qual das duas versões você prefere. Com a caneta, com o ponto atrás, com menos enchimento, com mais enchimento. Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião. E agora, vamos para a segunda parte dessa aula, para fazer a bruxa da Branca de Neve. Então, aqui eu já tenho alguns processos adiantados, como aqui, por exemplo, o rostinho, onde eu já fiz o bordado da sobrancelha e colei a lateral do cabelinho, tanto aqui na parte da frente, deixando um pouquinho aqui para fora do rostinho, quanto na parte de trás. E aqui, os cabelinhos na lateral, eles se encontram, tá? Então, quando você sobrepõe um rostinho no outro, a lateral do cabelo aqui, ela fica juntinha. Depois de fazer isso, você vai vir aqui, ó, com a parte de cima do capuz. Vai passar aqui, ó, cola de silicone e vai colar ele aqui, ó, na parte da frente do rostinho. Depois, você vai virar aqui e vai colar a outra parte aqui do capuz, deixando bem certinho ali com a parte da frente, tá? Feito isso, você vai costurar a parte do rostinho, vai costurar aqui também o capuz, rechear e fechar. Então, depois de rechear aqui toda a cabeça e o capuz, você vai prender aqui
os olhinhos e vai fazer a colagem, tanto do nariz quanto da boquinha. Aqui com a caneta preta de ponta fina, permanente, a gente faz aqui uma pequena verruguinha aqui, ó, no nariz. E com a pontinha do alfinete e a tinta branca, a gente vem aqui e faz um dentinho aqui na boquinha dela. Aqui você pode usar a tinta de tecido ou a tinta dimensional. Olha só. Aqui, para fazer os bracinhos, eu colei aqui na parte interna da manga, ó, deixando bem rente aqui desse lado e deixando a pontinha para o outro. Depois você vai unir aqui os bracinhos, costurar o bracinho, rechear e depois costurar aqui em volta, igual a gente fez com a manga da rainha. E ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Aqui vai ficar uma pequena abertura, ó. E assim, o bracinho fica costurado com a manguinha. Aqui, eu colei o vestido no corpinho, ó. Todo preto é mais difícil de ver. E eu deixei a abertura aqui embaixo, porque essa daqui também vai ser um dedoche. Então, se você quiser ela costurada e recheada, é só você fechar todo o corpinho e rechear com fibra, tá? Aqui, para fazer a cestinha, eu vou usar a caneta permanente de ponta extra fina na cor preta. E uma régua para ficar mais certinho, né? Aqui você pode usar a caneta fantasminha, né? A apagável, para começar a fazer os riscos e não fazer as marcações erradas, né? Aqui, a alça da cestinha, eu dublei com cola de silicone. E enquanto a cola ainda estava molhada, eu enverguei aqui para fazer a alça. E deixei secando ela assim, ao invés de deixar ali retinho, tá? Então, ela já ficou assim com esse formato. Aqui, eu também dublei as maçãs com a cola de silicone e colei as folhinhas no topo. Agora, aqui a cestinha, você vai costurar somente aqui a parte de baixo e deixar aqui em cima aberto para colocar as maçãs. E aí, ela vai ficar assim, ó, abertinha aqui em cima e toda costurada aqui na parte de baixo. E aí, é só fazer a montagem colando a maçã e as alças. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de enchimento lá dentro, para a cestinha não ficar vazia. E agora, é só fazer a montagem do corpinho, colando cabeça no corpo, os bracinhos e a cestinha. E assim você tem o dedoche da bruxa prontinho. E aí, é só colocar o dedo aqui por dentro do corpinho e você tem o dedoche prontinho. Assim, você tem as duas versões da rainha e da bruxa, né? E aqui, ela recheadinha, ó, com fibra, com o corpinho todo fofinho. E aqui, a diferença entre as bruxas que eu fiz. Essa de 2017 e essa de 2025. Aqui ela tem bem menos enchimento. Percebe aqui, ó, pela costura, essa daqui eu coloquei muito mais enchimento e o rostinho dela ficou bem mais redondinho do que essa daqui. Essa foi cortada no laser, essa não foi. E essa daqui eu costurei e recheei toda a cabeça,
Depois eu costurei o capuz, colei na cabeça dela e coloquei o enchimento. Então ele ficou com um formatinho diferente, tá vendo? Então depende muito também da quantidade de enchimento e de como que você vai fazer esse enchimento para dar a diferença aqui ou não. Aqui na cestinha, a alça eu só fiz com uma faixinha de feltro e ele acabou ficando assim, ó, molinho, tá vendo? Então nessa cestinha eu fiz com 2 alças dubladas, então ficou mais firme, tá? Agora me conta nos comentários qual das 2 versões você mais gostou, dessa que foi a primeira ou dessa aqui que foi a segunda versão. Na próxima aula nós vamos fazer os 7 anões da Branca de Neve. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativa as notificações e a gente se encontra na próxima aula.